Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Uma das coisas que acho que todo psiquiatra encontra é o fato de o paciente, quando vir à consulta, quando nós terminamos a consulta, nós sugerimos o diagnóstico e sugerimos o tratamento. Em geral, o paciente pergunta: doutor, você não vai pedir nenhum exame, não? Porque a tradição da medicina é essa sequência: anamnese, exame físico e exames complementares. Em psiquiatria, o exame complementar não é essencial. Em muitas circunstâncias o é. Em muitas situações de transtorno de ansiedade, é preciso excluir-se uma outra patologia endócrina, por exemplo, que possa estar levando àquele quadro. Em muitas situações de episódios depressivos, é preciso se excluir a mesma coisa, situações endócrinas que possam levar a isso. Mas, regra geral, o diagnóstico psiquiátrico é feito quase que exclusivamente pela história muito bem colhida, exaustivamente colhida, profundamente colhida, e uma avaliação do discurso e da apresentação do paciente. O que nós chamamos de exame psíquico, exame psiquiátrico, decorre sempre da junção dessas duas coisas. Uma história bem colhida e uma avaliação cuidadosa da apresentação do paciente, da forma com que ele fala, dos conteúdos que ele expressa, das inter-relações dos conteúdos, da entonação com que ele expressa um determinado conteúdo. Por isso que não é simples quando eu vejo as pessoas diagnosticarem psiquiatricamente à distância, circunstâncias que acontecem e apenas por um vídeo, por um episódio ou por uma foto, as pessoas atribuírem diagnósticos psiquiátricos a isso. Além de ser, do ponto de vista psiquiátrico, um absurdo, porque são coisas completamente diferentes, um texto escrito dizendo algo e a forma com que a pessoa expressa, ou aquele pedaço do discurso dentro de um contexto, por exemplo. Então, o vídeo de hoje parte de uma preocupação, primeiro para situar a psiquiatria, de que em psiquiatria, quanto mais tempo nós levamos com o paciente, mais nós estamos próximos da pessoa que está diante de nós. Então, eu costumo dizer que uma consulta psiquiátrica de 15 minutos é diferente de uma consulta psiquiátrica de 30 minutos e muito diferente de uma consulta psiquiátrica de 1 hora. E muito diferente de uma sequência de tratamento. Por quê? Porque não é fácil apreender o ser humano numa só tomada. Se isso é difícil num contexto clínico, em que o profissional é habilitado para isso, se torna, eu diria, impossível uma pessoa qualquer, ainda que profissional, a partir de uma imagem, de um episódio qualquer, a pessoa atribui um diagnóstico a isso, sem conhecer a história, sem conhecer a circunstância e sem ter lidado com a pessoa. Isso beira as raias da invenção. Por quê? É um ditado antigo que diz que um rato não pode ser juiz na partilha de um queijo. O que isso significa? De que o interesse próprio contribui para a percepção das escolhas da gente. Quando nós somos psiquiatras ou psicólogos, mas especificamente eu estou me detendo à área que é mais próxima a minha, por sê-lo, quando nós avaliamos um paciente, a primeira preocupação do psiquiatra é não estar envolvido afetivamente no sentido de ser, parodiando a
a expressão que eu acabei de dizer, o provérbio, de não ter um interesse próprio naquela situação. Por quê? Porque como nós não detemos de um exame que seja totalmente objetivo, ou seja, o diagnóstico psiquiátrico passa muito pelo subjetivo, quanto mais da nossa história pessoal estiver envolvida na relação com o paciente, mais nós vamos ver aquilo que nós estivermos acostumados, temendo o que for, ou seja, mais vamos ver um pouco de nós mesmos no paciente. Quando os fenomenologistas começaram na psiquiatria no início da no início do século XX, a primeira condição que os fenomenologistas atribuíram ao psiquiatra obviamente é uma situação ideal, mas algo que se busca, que ao se avaliar um paciente, nós deveríamos estar despidos dos preconceitos no sentido original do termo, ou seja, pressuposições, para poder lidar com o fato tal como ele se apresenta. Porque quanto mais de nossas suposições, pressuposições, preconceitos e conceitos estiverem envolvidos na avaliação, mais nós vamos ver mais de nós mesmos na própria avaliação do paciente. Então a avaliação psiquiátrica ela necessita de tempo, profundidade e a maior isenção possível no lidar com aquilo. Todas as vezes que um ser humano qualquer, que não seja um profissional da área psi, ele atribui valores àquilo que ele está examinando, o que ele está fazendo é deixar de ser objetivo na avaliação daquilo. Já é difícil ser objetivo se a avaliação é subjetiva. E se nós fizermos isso à distância, por meio de vídeo, de escrita, não é fácil atribuir um diagnóstico sem se conhecer detalhadamente a história, o contexto e a própria pessoa a quem se atribui o diagnóstico psiquiátrico. Qualquer outra forma de se atribuir diagnóstico psiquiátrico, se dar um diagnóstico psiquiátrico a um fato, é só uma opinião, não é um diagnóstico. Ok, sendo opinião, tudo bem. Do meu ponto de vista psiquiátrico, isso pode ser isso. Mas daí a definir-se alguma coisa, como muitas vezes nós vemos, aí beira uma situação que deixa de ser completamente profissional para ser você dar-se um valor técnico a simplesmente uma opinião pessoal. É uma reflexão de hoje para que nós possamos pensar. Tchau.